Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? No conforto de suas casas, né? Nas férias forçadas. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje, na aula de auditoria, sobre as responsabilidades do auditor. Haja visto que na semana passada vocês realizaram, né, um trabalho sobre as responsabilidades, né, principalmente relacionados à fraude e erros, né, na auditoria e também relacionado à ética do auditor. Então nós vamos estar revendo um pouco mais sobre esses itens já vistos na última aula. Tudo bem? Mas antes eu queria falar com vocês sobre os objetivos da auditoria. Tá? A auditoria que ela tem o principal objetivo dela, né, é realmente expressar uma opinião, é chegar ao final de todo o exercício da auditoria e expressar uma opinião, seja ela com adversa, seja ela até mesmo com abstenção de opinião, ou o que é o mais correto, sem ressalva, né, ou até mesmo com algumas ressalvas, né, o auditor pode estar realizando aí o relatório da auditoria. Mas o principal objetivo realmente é expressar a opinião. Porém, a partir dessa relatório da auditoria, desse parecer, o principal objetivo também é aumentar o grau de eficiência das demonstrações contábeis. Ou seja, pessoal, ao realizar esse relatório, ele está assegurando de que todas aquelas demonstrações estão atendendo aos princípios fundamentais de contabilidade. Tá? Eles estão realizados dentro de um padrão e se porventura for um relatório sem ressalva, ou seja, não há nenhum erro significativo que vá alterar as demonstrações. Então ele está atestando que as demonstrações estão realmente corretas, né? Diferente se ele realizar um parecer, por exemplo, adverso, né? Aí sim ele vai estar expondo algumas situações que estão em desacordo aos princípios fundamentais de contabilidade automaticamente estão fora dos padrões, né, dos princípios fundamentais de contabilidade, ok? Ou até mesmo das normas brasileiras de contabilidade estão em desacordo, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre os requisitos éticos das normas brasileiras de contabilidade, né? Então, TA 200, né? As técnicas de auditoria 200, R1, ou seja, a revisão 1, tá? O primeiro item que eu queria expor para vocês é o ceticismo. Muitos de vocês não colocaram no trabalho esse item que é super importante, tá? Ou seja, o auditor ele deve conter no exercício das suas atividades, sempre deve ter dúvidas, sempre deve haver dúvidas, né? O ceticismo significa isso. Significa que ele tem que reconhecer que há distorções, né? Que pode haver distorções, mas para sanar para ele saber se existe ou não, ele precisa ter dúvidas. E para sanar as dúvidas, obviamente, ele precisa comprovar, ele precisa analisar, inspecionar documentos, informações, ter respostas, para que aí sim todas essas dúvidas sejam sanadas. Tá? O ceticismo profissional está nos requisitos éticos lá no NBC-TA 200. Okay? Da mesma forma, o julgamento profissional. Tá? O julgamento profissional diz respeito ao auditor sempre estar julgando todos as contas analisadas, todos os saldos, deve haver um julgamento, assim como ao final da auditoria o julgamento será total, né? Deve julgar se aquelas demonstrações estão ou não de acordo aos princípios fundamentais de contabilidade. Assim como evidências da auditoria apropriada e suficiente aos riscos. Tá? Ou seja, pessoal, a gente sabe que na auditoria sempre há riscos, né? Por quê? O auditor não vai conseguir realizar 100% de inspeção e análise dos documentos da empresa. É impossível, né? A gente falou sobre isso durante as aulas. Portanto, ele vai pegar amostragens, vai pegar um volume, né, de papéis para fazer análises e a partir desse volume será feita a comprovação. E essa comprovação deve ser apropriada e deve ser suficiente para ele realizar e expressar sua opinião.
Tá? Então, as comprovações elas são super importantes para diminuir o risco de distorções na auditoria. Consequentemente, o auditor vai estar agregando uma segurança no exercício de suas funções. Ok? Bom, pessoal, ética profissional. É interessante que o auditor ele cumpra todos os princípios éticos da profissão. Lembrando que o auditor ele é contador antes de mais nada, né? Então ele necessita cumprir todo aquele código ético da contabilidade, tá? Então o código ético da contabilidade ele está lá no NBC PG, né? Nos princípios gerais de auditoria, tá? No PG 100, se não me engano, está todos os itens relacionados então ao código da profissão do contador, todos os princípios éticos que ele deve regir, e são diversos, inúmeros, né? Então, antes de mais nada, o auditor ele é contador, ele tem que cumprir todos aqueles códigos. Além disso, o auditor ele é um pouco mais além, né? Porque ele precisa entrar na empresa. Então, falando de auditoria externa, ele vai entrar na empresa para revisar todos os documentos daquela empresa. Todos, lógico, a gente não está falando em 100%, todos aqueles que são devidos, né? Aquelas amostragens devidas, automaticamente o auditor estará a par de todos os segredos, entre aspas, né? Segredos, entre aspas, daquela empresa. Portanto, ele deve seguir alguns princípios éticos muito importantes, porque essas informações não podem ser repassadas de forma nenhuma a terceiros, ok? Bom, para tanto, elencamos então alguns princípios éticos da auditoria que são os principais, ok? Que são os tops, né? Que o auditor ele deve seguir obrigatoriamente, ok? Primeiro, integridade, tá? Que tem a ver com a honestidade, tanto que nos princípios éticos lá nas técnicas de auditoria está honestidade. Assim como objetividade, que vem de eficiência, independência, esse talvez é o princípio mais importante, né? Porque antes de mais nada o auditor deve ser totalmente independente, inclusive em suas opiniões. Confidencialidade, ou seja, deve haver um sigilo total, principalmente nas informações, né? Competência e zelo, e comportamento profissional, tá? Nessa parte do competência e zelo, diz respeito principalmente ao conhecimento do auditor, né, que deve ser totalmente compatível com todos os trabalhos, todos os serviços prestados naquela empresa. Tá? Antes de mais nada, ele deve ter esse zelo, ele deve ter competência para atingir todos os objetivos. Deve ter competência para analisar todas as informações e principalmente ter competência para analisar todos os processos internos daquela empresa, principalmente quando ele for saber qual é o tamanho do controle interno daquela empresa, qual a eficiência do controle interno daquela empresa. Com certeza o auditor precisa ter competência para isso. Tá? No comportamento profissional, diz respeito que o contador deve cumprir todas as leis da profissão, né? Então, dentro da auditoria, ele deve cumprir todas essas leis de forma rígida e ter comportamento principalmente íntegro nessa questão. E integridade é um dos principais itens que a gente vai falar agora, né? O auditor, antes de mais nada, ele deve ser totalmente íntegro, totalmente correto, né? Totalmente honesto, principalmente. Tá? Principalmente com seus compromissos, né? Então, em relação à empresa auditada, ele deve ser uma pessoa íntegra, prestando os seus trabalhos, também em relação à questão de horas, né, trabalhadas. A gente sabe que as horas da auditoria elas são com valor alto, então o auditor deve ser íntegro na relação de suas horas trabalhadas, tá? Assim como ele deve ser íntegro em relação ao público geral, né? Todas aquelas pessoas interessadas, ele deve ser totalmente íntegro, transmitindo aí uma boa credibilidade no seu exercício da sua profissão. A entidade da classe,
né? Então, ele terá, né, um registro de auditor, então ele deve ser íntegro quanto a isso, assim como ser transparente, ser verdadeiro, ter conceitos claros, politicamente corretos, tudo que relaciona ao auditor propriamente dito, ok? Independência. Antes de mais nada, antes do auditor pegar qualquer trabalho de auditoria, o auditor deve ter total independência, ou seja, ele não pode possuir vínculo algum com aquela empresa, principalmente na questão de vínculos, um vínculo parentesco, ou ele possuir, ou ele ser um acionista daquela empresa, tá? Ele não pode ter esse tipo de vínculo, tá? Por quê? O auditor, toda vez que ele for fazer uma análise e expressar sua opinião, ele não pode ter nenhum vínculo para não influenciar na sua interpretação, principalmente, tá? Ele tem que ser totalmente imparcial, tá? Ele tem que ver, por exemplo, um erro e realmente retratar esse erro propriamente dito, independente do que for acontecer, tá? Ele deve ser totalmente imparcial, principalmente em suas decisões e avaliações, ok? Um outro item importante seria a eficiência. Bom, gente, eficiência é uma questão interessante porque o auditor, principalmente, ele deve ser eficiente num item básico que é os prazos, né? Toda auditoria, todos os serviços devem conter prazos. E a gente sabe que toda prestação de serviço, o auditor realiza, obviamente, um orçamento, principalmente relacionado a horas, mas no exercício da sua função, lá na prática, isso pode demandar mais tempo, menos tempo, mas o mais importante é o auditor cumprir os prazos da auditoria, principalmente na entrega, né, final, né, conforme expedido ou em contrato com a empresa, ele deve cumprir principalmente esses prazos da elaboração do parecer. Okay? Além disso, né, ele deve ser eficiente, ele deve ter objetividade. Quando ele for realizar o relatório de auditoria, esse relatório deve ser totalmente limpo, totalmente eficiente, para que quem for ler, né, ele consiga ter o melhor entendimento, o entendimento correto e não interpretativo, tá? Porque acionistas vão ler, investidores vão ler e precisa ter a correta interpretação, a correta leitura disso, tá? Por isso da objetividade de forma clara, ok? Confidencialidade, isso é um item muito interessante, né? Tem muito a ver também com a imparcialidade, tem muito a ver com a integridade, né? Então, o auditor ele não pode, hipótese alguma, repassar alguma informação sigilosa daquela empresa, né? Já que ele está exposto a todas as informações relacionadas, né? Principalmente estratégicas, né? Porque ele vai conseguir saber, antes mesmo da publicação, ele já vai ter uma ideia de se aquela empresa tem algum erro significativo ou não, se aquela empresa ela conseguiu obter grandes resultados, né, que façam com que, quando publicar aquela informação, muitos investidores vão ir atrás daquela empresa, ou seja, vai elevar o valor das ações, enfim, N situações que o auditor tem a informação antes da publicação, certo? Então ele tem que ser totalmente confiável em relação a essas informações, tá? Não pode repassar para terceiros e muito menos em benefício próprio, ok? Responsabilidade legal em auditoria. Tá? Essa responsabilidade legal está na NBCTA 240. Tá? Em relação à parte ética, ela está na NBCTA 200, tá? Assim como os objetivos da auditoria também, tá? NBCTA 200, que fala sobre os objetivos gerais e principalmente do auditor. Ok? Falando um pouquinho então da NBCTA 240R1, ou seja, a revisão, né, a primeira revisão, estará dizendo então sobre essas responsabilidades, principalmente a riscos de auditoria, a fraudes, a erros, tá, na execução do seu trabalho.
ok? Primeiro item, conforme a complexidade, o volume, a natureza, a extensão e a profundidade da auditoria e dos seus procedimentos, o auditor irá basear o seu parecer. Esse talvez é o item básico, né? Então, o auditor só pode realizar o seu parecer a partir do momento que ele tiver embasamento, tá? Um total embasamento, ok? Principalmente se ele encontrar divergências, né? Então ele precisa comprovar aquela divergência realmente propriamente dita. Assim como se ele não retratar nenhuma ressalva, por exemplo, ele tem que comprovar que realmente ele não encontrou nada que pudesse gerar qualquer ressalva, qualquer situação que ele deva declarar em seu relatório da auditoria. Ok? Tudo deve ter embasamento legal, ou seja, comprovação. Outro item, se não descobrir fraude significativa em consequência da negligência na execução das normas de auditoria, este poderá ser responsabilizado. Ou seja, pessoal, se porventura aquela empresa ela houver fraudes e o auditor não conseguiu ver e aquilo era de forma significativa, que iria influenciar totalmente nos resultados dos demonstrativos, o auditor poderá ser penalizado, tá? E responsabilizado devido a isso, tá? Já que a auditoria ela deve comprovar, deve expressar a opinião em cima principalmente de itens significativos, ok? Porém, se o auditor tivesse que assumir a responsabilidade de descobrir fraudes, a extensão do seu trabalho seria de tal custo que se tornaria impraticável. Ou seja, pessoal, o objetivo da auditoria não é, de forma nenhuma, procurar fraudes, tá? Procurar fraudes e erros de forma alguma. Porém, faz parte do seu trabalho. O auditor não tem como fazer auditoria em 100% do volume de dados da empresa. Por isso, é impossível que, se ele fosse descobrir todos os tipos de erros e fraudes, a auditoria levaria uma carga horária muito grande. Então seria inviável. Por isso, dos controles internos, da eficiência dos controles internos, da importância de ter um auditor interno, onde ele é funcionário da empresa, porém ele vai estar atuando nesses procedimentos internos para que o auditor externo, ao realizar a sua auditoria, que essa que é a válida, que será explícito o relatório da auditoria aos investidores, consiga diminuir essa carga horária. E aí sim tornar viável, totalmente viável, a auditoria. Okay? Então os controles internos é o que demanda mais tempo, é o que faz com que retrata o resultado da auditoria. Tá? Quanto maior a eficiência dos controles internos, menor a carga horária do auditor externo. Ok? Outro item importante, a auditoria repousa no estabelecimento de critérios e de métodos que lhe deem razoável segurança sobre a totalidade das demonstrações financeiras. Ou seja, pessoal, tudo aquilo que ele comprovar, tudo aquilo que ele possuir de métodos eficientes, vão fazer com que ele gere maior segurança no exercício do seu trabalho. Okay? Além disso, o auditor não deve esquecer que poderá responder civil e criminalmente por prejuízos causados a terceiros em virtude de culpa ou dolo. Ou seja, pessoal, se porventura ele não, no item anterior, se porventura o auditor não conseguiu expressar uma opinião que retrata o que realmente aconteceu, isso pode causar prejuízos a principalmente acionistas, investidores, e dessa forma o auditor poderá ser responsabilizado. Ok? Principalmente se a empresa ela possuiu por exemplo, o balanço ou demonstrações foram maquiadas, ou seja, distorcidas, o auditor realizou todo o trabalho, toda a sua extensão de trabalho, realizou o seu relatório de auditoria e não expôs os itens referente a essas alterações, a essas distorções significativas. Dessa forma, sim, o auditor poderá ser responsabilidade civil e criminalmente, tá? Em virtude desse prejuízo causado a terceiros. Ok? Outro item é seu dever, mesmo que de forma indireta,
Emitir um relatório que contenha observações a respeito das possíveis deficiências e ineficácias dos controles internos observados pelo auditor. Ou seja, se o auditor, no exercício de sua função, detectou que há ineficiência dos controles internos, primeiro, logicamente, o auditor deve repassar isso à administração, né, que é o principal interessado também, né, para que resolva, né, assim como o contador, né, para que resolva essa parte de ineficiência dos controles internos. E se esses controles internos não foram sanados, o auditor deverá explicitar em seu relatório de auditoria, tá, essas ineficiências, porque essas ineficiências podem sim causar alguma distorção e aí sim algum erro, enfim, algum erro talvez não significativo, mas que deve ser declarado no relatório de auditoria. E por fim, o auditor será culpado quando? Tá? Aqui eu elenquei alguns itens que faça com que a gente consiga entender um pouquinho em que situação então o auditor será ou não culpado definitivamente. Lembrando, pessoal, os conceitos de erro, tá? O erro então é quando não há o ato intencional, né? O ato não foi intencional, uma situação de lançamento, enfim, que foi apenas um erro de digitação, erro de lançamentos, né? Ou a própria ineficiência dos controles internos ocorra um erro, né? Então, totalmente intencional. Agora, quando o erro ele for de forma intencional mesmo, né, de grande valor normalmente, aí sim ele é considerado fraude. Ok? E o auditor, então, ele será culpado quando? Deixar de expressar um fato importante que conheça, tá? Isso é fato, né? Se porventura ele não incluiu em seu relatório de auditoria um fato importante, tá? Ele poderá ser culpado com certeza. Assim como deixar de informar acerca de uma exposição errônea importante, ou seja, um valor totalmente errado, ou, né, enfim, se for erro ou fraude, não importa. Se ele não informar, ele com certeza será culpado, porque aí vai causar distorção, investidores vão investir de forma errada, por causa que a auditoria deu um parecer sem expor essas situações. Também for culpado por negligência importante em seu exame ou relatório, ou seja, interpretou errado, fez de forma errada a auditoria, assim como não reunir evidências suficientes que justifiquem a expressão, ou seja, efetuou um parecer adverso, né, ou seja, tem informações relevantes que estão incorretas, porém ele não conseguiu produzir evidências suficientes, então poderá sim talvez ser culpado. Não relatar qualquer desvio importante, ou seja, valores que estão incorretos, né? Ou estão em desacordo com os princípios fundamentais de contabilidade, o mesmo não relatou, né? Então ele também poderá ser culpado, uma vez que um dos principais objetivos da auditoria é retratar, né, se houve algum erro, já que ele deve assegurar que todos os princípios fundamentais de contabilidade estejam atendidos em todas as demonstrações contábeis daquela determinada empresa. Isso faz com que aumenta então a confiança das demonstrações perante a seus investidores. Ok, pessoal? Basicamente seria essa a nossa aula de hoje, falando um pouquinho sobre as responsabilidades, tá? Falando um pouquinho sobre os principais, né, itens dos princípios éticos, tá? Lembrando que os princípios éticos, além desses que a gente comentou, devem levar em consideração todos os códigos éticos da contabilidade, né, do contador propriamente dito, ok? E também falamos um pouquinho sobre o objetivo geral aí da auditoria. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço a todos.